Poucos erros são tão caros no franchising quanto você assinar o contrato de franquia sem entender a COF. Você economiza a vida inteira, junta todas as economias de toda a sua vida, decide realizar o sonho de empreender. Investe em um negócio, em uma franquia, que ela parecia linda no papel. Depois de 6 meses, o dinheiro acaba, o suporte some e você descobre que tinham taxas que você nunca tinha visto antes. Imaginou esse pesadelo? Mas se eu te disser que existe um documento que é obrigatório por lei que pode te salvar dessa cilada. Hoje nós vamos desvendar a COF, a Circular de Oferta de Franquia, sem aquele papo de juridiquês, te mostrando o que você precisa analisar para não cair numa cilada no mercado de franquia, para não cair em nenhuma armadilha e fazer o investimento mais seguro da sua vida. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Eu sou Felipe Correia, da Franchise Store, a maior assessoria para quem quer investir em franquias do Brasil. E se você está pensando em investir no mercado de franquia nos próximos 12 meses, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal que tem muita coisa legal aqui para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho da COF. Vocês já ouviram falar? A COF é uma sigla, COF, que quer dizer Circular de Oferta de Franquia. Esse é um documento que é obrigatório por lei. Tá lá na lei de franquia, a lei de número 13.966. E ela exige que todo franqueador entregue para o interessado, para o candidato se tornar um franqueado, esse documento antes de assinar o contrato ou de fazer qualquer tipo de pagamento. Ali você vai ter antecipado, tem que estar tudo bem descrito ali, tudo que é exigido, né, e tudo que é prometido nessa relação entre franqueador e franqueado. As condições do negócio, o que você precisa ter de dedicação do negócio, todas as taxas históricos da rede. Então, a grande função da COF é diminuir essa assimetria de informações entre a franqueadora e o franqueado, entendendo a fundo tudo que está destrinchado no modelo de negócio da franquia, para que o investidor saiba onde ele está entrando. Então, franquia é decisão de investimento. Investimento se decide com informação verificável, não apenas uma apresentação bonita. Então, a lei que eu falei para vocês, a 13.966, ela exige que a COF tenha várias informações que são importantes e relevantes ali. Então, é como se fosse um checklist legal do que você precisa validar e que, se não tiver algum tipo de informação que não está contida na COF, é de fato acende aqui um sinal vermelho, um sinal de atenção aqui, é um sinal de alerta. Então, para que você tenha todas essas informações, a COF vai balancear ali para que você fique equalizado, conhecendo o modelo de negócio. Então, vamos listar aqui algumas informações que são importantes ter lá na COF. Os dados da franqueadora. Então, histórico do negócio, quem que é a empresa, quem que é essa franqueadora, há quanto tempo, né, que ela está no mercado, como é que ela opera, como é que esse modelo foi validado, a situação da marca no INPI. INPI é o órgão que a franqueadora precisa registrar o nome da marca. Pensa o seguinte, puxa, eu vou investir numa franqueadora, numa franquia, e a marca não está registrada, então isso gera uma grande insegurança para quem está entrando nessa marca. Então é super importante verificar se essa marca e a situação dela está registrada lá no INPI. Então, esse é um ponto super importante que vocês precisam validar. As demonstrações financeiras têm que estar contidas dentro da COF. Então, os balanços dos últimos 2 anos e o DRE tem de estar obrigatoriamente dentro da COF para você conseguir validar a saúde da franqueadora. Ponto super importante. Uma descrição detalhada do que é o negócio, sem aquelas letrinhas miúdas, né? E do suporte que você vai ter depois que você entra na marca. Como que funciona a operação, qual padrão de unidade, modelo de unidade que você pode ter, quais treinamentos e consultorias estão prometidas no momento que você entra na marca. Tudo tem que estar ali bem descrito. A lista de franqueados e ex-franqueados dos últimos 24 meses, com os contatos. Esse é um ponto super importante. Várias franqueadoras negligenciam isso. Então, tem de estar lá a lista dos franqueados e dos ex-franqueados, quem saiu dos últimos 24 meses. E tem que ter o contato deles lá. Tem que listar todas as ações judiciais que envolvem a franquia, especialmente algum conflito que pode ter havido entre a franqueadora e algum franqueado. Condições comerciais tem que estar contido ali também. Então, o investimento total, quanto que você vai pagar de taxa de franquia, os royalties, fundo de propaganda, capital de giro que você precisa, tem que estar tudo
destrinchadinho ali, né? Delimitado todas essas taxas ali bem listadinhas, tá? E cláusulas essenciais, prazo de contrato, como que funciona a renovação, se você quiser vender a sua unidade, né? Essa transferência, como que funciona, regras de território, se você tem exclusividade, preferência ou não, né? E outras questões também, como multas e qual é o ambiente de possíveis discussões de litígio. É arbitral? É justiça normal? Isso tem que estar contido ali também. Então, se a sua COF não tem essas informações, isso não é descuido. Isso é descumprimento da lei de franquia. Então, algumas informações são super importantes para você estar atento e olhar ali com uma lupa, né? Antes disso, tem uma informação que é super relevante. Toda franqueadora deve respeitar o prazo de 10 dias. Como é que funciona isso? Se você está interessado numa franquia, você tem um prazo de 10 dias entre o recebimento da sua COF, da sua circular de oferta de franquia, até a assinatura do contrato. Esse é o prazo mínimo. Se esse prazo não for respeitado, esse contrato ele pode até sofrer uma nulidade, ele pode ser anulado por não ter sido respeitado esse prazo que está previsto em lei. Então, se atentem. Se você está interessado, está conversando com uma franquia ou vai conversar, você tem de receber a COF e tem de respeitar pelo menos o prazo de 10 dias até pensar em assinar ou pagar qualquer tipo de taxa. Então, na hora de você analisar ali as questões importantes de uma COF, observe bem a questão econômica da franqueadora. Os investimentos totais têm que estar ali bem destrinchadinho, né? As taxas para não ter nada que você vai ficar sabendo depois ou vai ser uma surpresa, né? Os prazos de retorno estimado, né? O que você precisa de capital de giro. Então isso é super importante você ter claro quanto que você precisa ter de capital para você entrar de forma saudável no negócio. Assim como todas as taxas no momento que você está operando. Normalmente você vai ter a taxa de royalty e os fundos de propaganda, né? Taxa de marketing, normalmente são as principais taxas que as franqueadoras vão cobrar de ti. Então, isso tem que estar bem alinhado quais são as regras do jogo em relação às taxas durante a sua operação. E ficar atento a possíveis obrigações que estão escondidas que podem matar sua margem. Então, se é obrigatório ter uma compra mínima, você precisa ter exclusividade com algum tipo de fornecedor, obrigações sobre layout, atualização de layout no futuro, padronização, campanhas que você precisa aderir de forma compulsória, né? Ou metas que, se você não atingir, você tem multa. Então fique muito atento a esses pontos. Às vezes você vai ter uma franquia que ela parece barata na taxa de franquia, mas tem vários detalhezinhos que, quando você vai observar a fundo, né, como royalties mais altos ou fundos de marketing e propaganda e outras obrigações que podem fazer com que sua margem suma lá no final da tua operação. Então vamos lá. Outro ponto super importante que você precisa analisar é o que a gente chama de turnover. O que é isso? É o histórico da marca. Lembra que eu falei que dentro da COF tem que estar listado os franqueados e ex-franqueados dos últimos 24 meses? Essa lista é super importante você observar. Então, ali você tem a possibilidade de entrar em contato com o franqueado e entender como está sendo a experiência dele. Inclusive com um ex-franqueado que saiu recentemente, para entender como é que foi a experiência dele com a marca. Então, se você tem um alto número de desligamentos, né, de franqueados que estão saindo da marca nesses últimos 24 meses, sem dúvida, você precisa ter um ponto de atenção aí. Vai acender uma luz vermelha ali para você estar atento. E olhar também ações judiciais que essa marca pode ter tido ao longo desse período, principalmente em litígios com franqueados. Uma coisa é um franqueado que saiu por motivos pessoais. Outra coisa é uma rede que está trocando a base, ou essa base de franqueados está diminuindo com uma coleção de ações na justiça. Isso pode ser uma tremenda cilada para você no futuro. Você tem que fazer alguns checklists, tá? Não cometer alguns erros, de ir na emoção, às vezes só numa apresentação bonita. Leia toda a COF com antecedência, busque as informações reais ali, não apenas, puxa, a COF às vezes pode ter 100 páginas, muito cansativo ler. Não, ali tá a regra do jogo. Não aceite pressão de assinar de forma acelerada, não respeitando os 10 dias, sem ter analisado completamente e respeitado os 10 dias de prazo. Se precisa cruzar o modelo de contrato, se o modelo de contrato que você vai assinar quando você entra na marca é igual às informações que você tem na COF. Cruze essas informações para você não assinar alguma coisa que não está prevista na COF. Não analisa somente a taxa de franquia, uma taxa de franquia uma mais barata, né? Porque às vezes, no primeiro momento, você pode ter uma taxa de franquia que é mais barata, mas todas as taxas ao longo da tua operação podem comer sua margem. E super importante, não deixe de conversar com
franqueados e ex-franqueados da marca. É assim que, às vezes, uma franquia que você conhece na internet ou numa feira parece muito boa, mas pode representar um grande prejuízo para você nos próximos 18 meses. Uma coisa interessante que você pode fazer é, quando você está analisando mais de uma marca, você pode comparar essas marcas, né? Então você vai lá, faz uma planilhazinha lá com uma coluna da franquia A, franquia B que você está analisando, né? Analisando ali o investimento total e capital de giro que você vai precisar, os royalties dessa marca, né? Então, são percentual, é um valor fixo, tem fundo de marketing, tem outras taxas que são cobradas. O tempo de atuação dessa franqueadora, quanto mais tempo ela está de forma saudável no mercado, mostra que ela é uma franqueadora bem validada. Quantos franqueados saíram nos últimos 24 meses, né? A taxa de saída de franqueados é super importante. Tem ações judiciais? Como é que estão compostas essas ações judiciais? São litígios aí com franqueados? Qual o nível de suporte que essa franqueadora está te ofertando, né? Tem treinamento? Se você precisar de uma consultoria de campo, se você precisar de ações de marketing, essa franqueadora, ela te proporciona isso? E como é que está bem desenhada a questão regional? Você tem uma exclusividade da tua região? Você tem preferência para abertura de novas unidades, caso você queira ser um multifranqueado? Se você quiser revender a sua unidade, como é que funciona? O que está bem destrinchado? Então, listem todos esses pontos e faça um comparativo para você fazer a melhor tomada de decisão e escolher uma marca de forma mais segura. A COF não é uma mera formalidade, tá? É um documento mais importante do mercado de franquias. Quem decide a franquia que vai empreender só pela marca, ignora o documento mais importante do franchise, que é a COF, que pode te dar essa segurança. Entender a COF hoje é muito mais barato do que aprender com o processo amanhã. Então, se você está buscando uma franquia, está analisando o mercado de franquia e quer uma ajuda para interpretar a COF, né, antes de tomar uma decisão, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o contato da Franchise Store. Franchise Store é a maior assessoria para quem quer empreender com franquia e ajuda justamente nisso, para entender qual marca que mais vai se enquadrar no teu perfil e se ela está cumprindo todos os requisitos para você empreender de forma segura. Então, se você quiser ajuda, você pode chamar o time aqui da Franchise Store. E turma, se você gostou desse conteúdo, eu vou te convidar aqui para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho aqui para todo vídeo novo que a gente sair sobre o mercado de franquia, você ter acesso em primeira mão. E se você tem aquele amigo que fala, tô esperando uma boa oportunidade de empreender, você manda esse vídeo para ele investir no mercado de franquia de forma segura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, que aí você vai ter acesso em primeira mão a todo vídeo novo que a gente trouxer sobre o mercado de franquia. Beleza? Obrigado, até a próxima!